comentar com você neste vídeo a virada de chave do Fortaleza, né? Porque foi certamente o que aconteceu nessa partida contra a equipe da Juventude. Uma virada de chave que o Laio já vinha operando já há algumas partidas, né? Uma virada de chave que, por certo que pode ter começado naquela partida contra o Colo-Colo, lá em Santiago del Chile, né, gente? Por certo que começou ali. Numa partida em que o Laio não conseguiu mandar bem. E a despeito de ter melhorado um pouco no segundo tempo, dando o sinal de que qualquer coisa pudesse acontecer, os sinais que o campo mostrava para nós é que se houvesse um vencedor, ainda que o segundo tempo do Colo-Colo não tenha sido igual ao primeiro, mas o Colo-Colo poderia sair vencedor daquela partida. Teve a confusão. E depois os 3 pontos foram de forma justa para a equipe do Laio. Engraçado que a partir daí parece que as coisas começaram a mudar, né? Começaram a mudar, a gente vê um comportamento da equipe muito melhor. A gente vê também o técnico acertando mais, o técnico tendo o controle da equipe, tendo inclusive o controle de uma formação. Parece que ele achou uma formação, né? E quando ele acha uma formação, tudo isso facilita também para que a equipe tenha um esquema tático mais preponderante em campo. E quando o esquema tático melhora, todos os jogadores vão melhorar. Qual foi o jogador hoje que jogou mal? Nenhum. Porque a despeito da grande exibição de alguns jogadores do Laio hoje, o fato é que o que houve de mais importante foi um Fortaleza taticamente evoluído. Impressionou a quantidade de gols que o Laio poderia ter feito no primeiro tempo. O 5-0 poderia ter sido operado no primeiro tempo contra a equipe do Juventude, né? Não aconteceu, e os 4 gols do segundo tempo foram justos, fizeram justiça à partida, e inclusive ao próprio segundo tempo, porque no segundo tempo o Fortaleza fez 4, poderia ter feito mais também, no próprio segundo tempo, né, da partida, né? Por quê? Porque os jogadores que estavam em campo jogaram muito, e porque os jogadores que saíram deram lugar a jogadores que entraram e também jogaram muito. E por quê? Porque o esquema tático estava muito refinado. Ele vem se refinando, né? E hoje estava ainda mais refinado. Segunda goleada do Fortaleza. Segundo jogo com um monte de gols. O que configura aí uma possível mudança, virada de chave para o Laio. Ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. Tava triste de ver. Tava difícil. Tava chocante. Não era o Laio. Não era o Laio, gente, que a gente estava vendo em campo. Aí começou o Campeonato Brasileiro. Não era o Laio. Começou a Libertadores. Não era o Laio também. Agora a gente vê. Agora a gente viu o Laio de volta. O Juventude não é uma equipe ruim, embora hoje tenha sido um desastre. Porque também, taticamente, a equipe, ela certamente foi desconstruída em campo pela forma como o Fortaleza jogou. Mas a incapacidade de apresentar uma reação da equipe do Juventude, uma reação que pelo menos atenuasse esta goleada aí, né? Essa performance desastrosa, enfim, poderia perfeitamente ali mostrar que a equipe tinha alguma condição. Não mostrou, não conseguiu mostrar nenhum tipo de reação. Agora, o fato de que a equipe do Sul não tenha jogado bem está diretamente relacionado pela forma, né? Está relacionado à forma, à maneira como o Laio jogou, e jogou muita bola, gente. Muita bola. É essa equipe aí que o torcedor e a torcedora querem. É essa equipe aí que pode fazer frente na Copa do Brasil. É essa equipe aí que pode conseguir até uma classificação novamente direta à Libertadores de 2026. Essa equipe aí que pode, né? Pode mandar muito bem na própria Copa Libertadores atual. É essa equipe aí que os torcedores gostam, né? Que os torcedores amam. E que os torcedores, na verdade, vamos lá, né? Refinando aqui a colocação, né? Este Laio aí, essa equipe aí, que os torcedores amam com facilidade, com leveza, com tranquilidade. Não é aquela equipe dos outros jogos lá, do começo da temporada que, para amar aquele Fortaleza, o torcedor tinha que tirar do fundo da alma o seu amor pela equipe do Fortaleza, o seu carinho, a sua história com a equipe do Fortaleza, porque estava difícil de ver. E em algumas partidas até estava revoltante de acompanhar, né? Então, estava difícil praticar o amor, né? Porque o Laio não estava fazendo amor com o jogo, né? Agora ficou muito mais fácil praticar o amor, entregar o amor. É muito tranquilo, é muito leve, né? A entrega do nosso amor para o Laio. Por quê? Porque o Laio faz amor com o futebol.
Essa equipe do Fortaleza voltou a fazer amor com o futebol. De tal sorte aqui, para todos nós, fica muito mais fácil de amar essa equipe que faz amor com o futebol. Não estava fazendo, por isso que estava feio. Voltou a fazer, por isso que ficou bonito. Por isso que ficou bonito. Impressionante, para lavar a alma, né? No outro jogo já foi um pouco assim. Hoje, quando a gente olha para a escalação, a gente percebe que tem algumas coisas aí importantes. O Tinga hoje foi muito bem, muito seguro, ali no lado do campo. Kusevich, um monstro. O que jogou Kusevich foi um absurdo. O Mancha, realidade, né? Um dos melhores zagueiros, não, um dos melhores jogadores jovens hoje no futebol brasileiro. Impressionante. Vai ficar muito tempo? Não. Vai ficar pouco tempo no Fortaleza, certamente. Clubes como o Ajax, né, e outros clubes aí da Espanha também podem estar de olho já. Eu vou tentar apurar isso daí. Mas é um jogador que certamente, se ficar, vai render muito lucro futebolístico para o Laio. Se for embora, vai render muito lucro financeiro para o Laio, né? Fechando a linha. O Ávila. O Ávila, ele já jogou muitas vezes na carreira como lateral esquerdo. Ele sempre foi um jogador que teve atuação tanto boa, né? Como lateral esquerdo ou como zagueiro. No Ajax ele foi utilizado como lateral esquerdo também. Na Argentina, muitas vezes. Agora, por incrível que pareça, como zagueiro ele sempre foi melhor do que como lateral. Razão pela qual ele é conhecido como zagueiro. No lá ele não estava funcionando como zagueiro, foi colocado como lateral, jogou demais. E se continuar jogando desse jeito aí, termina o Brasileirão como o melhor lateral esquerdo atuando numa equipe brasileira na Série A. Portanto, provavelmente em todas as séries do futebol brasileiro. Ou seja, o melhor lateral atuando no Brasil. Em 2025, se continuar a jogar desse jeito aí, né? Sabe chegar além de fundo, vai na boa, quando vai, sabe o que fazer, sabe cruzar, tem uma inteligência brutal quando ataca ali o campo ofensivo. E ao mesmo tempo, até a capacidade para recompor ele tem, né? Essa defesa do Fortaleza, ela é de altíssimo nível. É a defesa, para mim, que tem que ser titular. Embora em algumas situações a gente percebe que tem processos aí que precisam ser ainda refinados, né? Mas impressionante como esta zaga aí é a zaga do Laio, né? À frente uma zaga muito bem, dá sustentação para uma linha que também sustenta a primeira linha, que é a segunda linha, composta aí pelo Sacha, Matheus Rossetto e Pochettino. Sacha e Rossetto foram bem, Rossetto foi bem também. E o Pochettino foi o nome do jogo. Nome do jogo. Esses dois volantes, né, em tese, funcionam como? Funcionam soltando um deles para o campo de ataque, de quando em quando o Sacha vai aparecer lá, né? Ou o Pochettino, que vai aparecer lá e que vai trabalhar com muito mais liberdade, quase como um meia mesmo, né? Então, você tem, portanto, um jogador trabalhando, fazendo o trabalho de um meia e tendo à frente e se conectando com quem está à frente uma linha ofensiva de jogadores que estão em campo muito mais para atacar do que para defender, composta aí, no caso, pelo Marinho, o Lucero, né? E também o Breno Lopes. O que a gente viu nesse jogo foi uma equipe de Fortaleza que poderia golear no primeiro tempo, gente. Poderia terminar com 5-0 no primeiro tempo, impressionante. Foi impressionante como a equipe do Juventude não conseguia reagir. E de novo, não reagia por quê? Porque o Laio não deixava, né? Aí a gente tem no segundo tempo, né? O primeiro termina apenas com 1-0. A gente tem no segundo tempo os 4-0 que foram justos ao que aconteceu no segundo tempo, e foram poucos, porque se fossem 5 gols ou 6 gols no segundo tempo também, estava tudo bem. Incrível. Essa equipe do Fortaleza realmente é diferente, gente. E aí, quando a equipe começa a jogar desse jeito, o esquema tático começa a ajudar, qualquer um que joga, joga bem também. Então, não dá para ver, por exemplo, quem jogou mal hoje. E quem entrou também. De certa forma, muito bem. O Pô Fernandes, né, que é um jogador de muito talento, e a despeito de ter melhorado aí nas últimas partidas, é o típico jogador que o banco pode ser, para quem o banco pode ser educativo. Né? Entra no segundo tempo, também entrou bem. O Martinez, que não estava fazendo de tudo para ser o titular. Né? O Caleb, né, que tocou, quebrou, foi para o banco, acho que com justiça não estava entregando o que era necessário, né? Mas até ele também entrou muito bem na partida de hoje. Né? E o Kevin Andrade, que quase fez um gol.
né, quando estava em campo no segundo tempo. Então, é bacana de ver o Vojvoda melhorando, né, as suas ideias, abandonando algumas teimosias, bancando o jovem da base, porque também está muito na conta do Mancha, os ajustes defensivos. E eles acontecem porque o técnico, realmente, a despeito de ter muitos zagueiros, resolveu bancar um garoto. Ponto para o Vojvoda. Fortaleza, gente, deu sinal de que pode ter uma recuperação total no campeonato a partir de agora. Foi sensacional, foi brilhante, foi maravilhoso ver o Lai jogar, né? Eu presumo que todo mundo esteja feliz. E como todo mundo está feliz, eu vou terminar falando assim, se você puder, mande aí um pix para o canal, para dar uma força aqui para o canal, ou mande um valeu demais, né, para dar uma força aí. Eu não quero mandar não, tá tudo bem. Tá? É que eu preciso fazer o pedido, todo produtor de conteúdo pede Pix, porque que Josa Novales também não vai pedir, né? Mas o mais importante de tudo isso foi que o Laio hoje entregou alegria. E o Laio hoje não obrigou você a amar, não fez você ter dificuldade para amá-lo. Você estabeleceu este amor, este carinho, né? Com muita facilidade. Porque o Laio facilitou tudo para quem destina a ele muito amor. Muito obrigado, gente, por tudo. Forte abraço a todos vocês.